Povo meu, sejam muito bem-vindos. Ontem eu não consegui fazer algo bacana na terça-feira, né? Que era falar da artilharia do Campeonato Brasileiro. E fiquei devendo um resultado de Campeonato Brasileiro da chamada segunda campeã para muitos, graças ao Sport TV que inventou a segunda, que deu esse nome à segunda que tem partida do brasileiro, do campeonato Brasileiro aqui, e eu deixei de falar desse resultado e fiz uma pautinha em questão de artilharia. Então, antes de mais nada, curta, compartilha, se inscrevam, tem muito conteúdo hoje e eu vou começar pelo Brasileirão, a pauta que eu não fiz ontem, que eu não consegui divulgar ontem, que foi artilharia do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, na segunda-feira, o Coritiba venceu o Bahia por 3-2. Tá a tabela atualizada no meu Instagram, canal do Wesley de Souza. Eu botei aqui no rodapé, tá? E tem tabelas também no Sintonia Esportiva, no Portal do Rio, na RCW TV, ok? Vocês podem ver a tabela atualizada do Brasileirão. E eu vou falar de tabela de artilharia, porque um colombiano, que a Colômbia está com muito jogador que atua no Brasil e está na seleção, isso eu não sei, né? Eu não sei se ele foi convocado, mas tem muito colombiano jogando muita bola aqui no Brasil. E um deles é o Kevin Viveiros, do Atlético Paranaense, Clube Atlético Paranaense, o clube do tal do Pacto, mas que eu acho que não vai fazer mais isso de jeito nenhum, né? Kevin Viveiros tem 10 gols, ok? É o artilheiro do Campeonato Brasileiro e ele está sendo seguido de perto de Carlos Vinícius do Grêmio e Pedro do Flamengo com 9 gols. O John Kennedy do Fluminense e o Breno Lopes do Fortaleza com 8 gols marcados, e com 7 gols marcados vem uma dupla do Botafogo, né? O Danilo Santos, volante, convocado por Carlo Ancelotti à Copa do Mundo, e o Arthur Cabral, que fez hat-trick, né, contra o Corinthians pelo Brasileirão. Os dois têm 7 gols, assim como o lateral esquerdo Luciano Juba do Bahia. Então, artilharia, né? Vamos botar assim: primeiro, segundo, terceiro, quarto. Na primeira colocação, Kevin Viveiros com 10 gols em 17 jogos. Pedro, e em 17 rodadas, não sei quantas rodadas cada um jogou, mas nesses primeiros 17 jogos, Kevin Viveiros com 10 gols. Carlos Vinícius do Grêmio, Kevin Viveiros do Atlético Paranaense, né, com 10 gols. Carlos Vinícius do Grêmio, Pedro do Flamengo com 9 gols. John Kennedy e Breno Lopes do Fluminense com 8 gols, e com 7 gols Danilo Santos, Arthur Cabral e Luciano Juba. Danilo Santos e Arthur Cabral do Botafogo, Luciano Juba com 7 gols. Então, primeiro colocado, Kevin Viveiros com 10 gols. Dividindo a segunda, Kevin Viveiros do Atlético Paranaense. Dividido a segunda colocação, Carlos Vinícius e Pedro com 9 gols. Carlos Vinícius, atacante do Grêmio. Pedro, que deveria ser convocado pelo Carlo Ancelotti, na minha opinião, na opinião da maioria, com 9 gols. Pedro do Flamengo, John Kennedy do Fluminense e Breno Lopes do Fortaleza dividem a terceira colocação com 8 gols, e na quarta colocação Danilo Santos e Arthur Cabral do Botafogo com 7 gols, e Luciano Juba também com 7 gols, o lateral do Bahia. Então esses são os artilheiros do Brasileirão, e onde tem a liderança de Kevin Viveiros. Só para atualizar, o Luciano Juba não fez gol na partida entre Coritiba e Bahia. Coritiba venceu o tricolor baiano por 3-2. Ok, galera? E parabéns, Kevin Viveiros. Tá ainda faltando uma rodada para você ver se você fica
à frente de pelo menos de Pedro e de Carlos Vinícius. Não sei se o John Kennedy será titular nessa rodada ou o Breno Lopes mais provavelmente, mas você pode fechar e ir para a Copa do Mundo caso você tenha sido convocado para a Colômbia, que é, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, muito boa sorte a quem está disputando essa disputa. Queria que tivesse aí o Cláudio Spinelli do meu Vascão, mas o Spinelli está tentando se acertar aí, assim como o Vasco do Renato Gaúcho precisa se acertar. Valeu, galera? Então, tá aí, Kevin Viveiros, artilheiro do Brasileirão. Fui!